histórica do uso capião. Quando nós falamos de uso capião, então, o que nós temos que pensar? É um instituto antigo, lá de direito romano, mas ainda é muito utilizado na prática. Ainda é muito utilizado, mas é objeto, gente, de preconceito, hein? Essa turma é muito boa, né? Essa turma, eu vejo que tem a cabeça aberta, mas se você pegar colegas advogados, às vezes um parceiro seu, um sócio, uso capião é algo de invasor. Não tem nada a ver, hein, gente? É um boato bobo. O leigo pensa muito assim. Não. O uso capião, o Instituto Uso Capião, ele tem uma finalidade muito importante. É uma das espécies do gênero regularização de imóveis. Normalmente é a mais utilizada. Além de ser a mais utilizada para regularizar imóveis, o procedimento mais utilizado, a forma, a ferramenta mais utilizada, muitas vezes é mais segura. Usar o uso capião para regularizar um imóvel, certamente você está trabalhando com uma regularização que dá segurança ao seu cliente. Eu garanto a você que em muitas situações você faz uma ação de adjudicação compulsória. Porque a história é aquela, o seu cliente comprou, pagou, mas o vendedor não transferiu. Você pode, eu garanto a você, doutor e doutora, você pode ganhar uma ação de adjudicação compulsória e não conseguir registrar. Não conseguir registrar a carta de adjudicação. Isso é muito comum no direito brasileiro. Muito comum a negativa dos cartórios em relação ao registro da carta de adjudicação. É muito comum. Mas por quê? Porque o advogado brasileiro e o leigo, nós temos um costume mais ou menos assim. Se o juiz deu a ordem, tem que cumprir, desobediência. E não é assim, gente. Esse é um conhecimento muito simplista, muito fora da caixinha, muito fora da realidade. Nós temos que entender sim que o cartório, gente, atenção aqui, hein, Cláudia, atenção. O cartório, ele é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório, os cartórios no plural. Então, os cartórios, registro, tabelião de notas, civil, protesto, todos os cartórios, essas instituições extrajudiciais representam sim o Tribunal de Justiça. Tanto é que quem é oficial do cartório? Aquele que passou num concurso público, aquele que recebeu a delegação do Tribunal de Justiça. Então o cartório, qualquer cartório, hein? Principalmente o registrador, pode falar não e deve falar não a uma decisão judicial que o cartório entenda não ser segura. Uma decisão judicial que tenha vícios. E cá entre nós, gente, cá entre nós, o judiciário erra muito, erra demais, demais. Todo mundo aqui dessa sala, mais de 20 alunos, Francisco chegou agora, que estava comendo pão de queijo, todo mundo aqui dessa sala, gente, eu tenho certeza que tem uma história própria para contar, onde um cliente, onde um amigo, onde um conhecido, onde o judiciário errou. O judiciário erra muito, com todo o respeito do mundo, hein? Nós temos excelentes juízes, excelentes servidores, não vamos generalizar, mas o judiciário erra muito. Quantas vezes o judiciário deu uma sentença de um divórcio consensual pedindo para juntar a procuração? Poxa, o divórcio é consensual. Como que vai juntar a procuração se os dois assinaram a peça, sendo que a procuração já foi juntada? Decisões que o judiciário, na ata, né? Na ata de audiência, ou na decisão mesmo, na sentença, fala de filhos e o casal pediu divórcio e nem filhos tem. Quantas decisões de inventários feitas por comoriência, decisões feitas talvez por comoriência, sendo que comoriência nós sabemos que a morte por comoriência, a morte simultânea, eu não sei quem morreu primeiro, eu não sei, eu não tenho essa informação. Então eu faço um inventário judicial ou uma escritura pública de inventário por comoriência ou morte simultânea. Nós tivemos um caso onde o advogado fez um inventário por comoriência, mas a mãe tinha morrido na parte da manhã no sábado, o pai na parte da tarde. Como que pode ser feito um inventário por comoriência nessa situação? Isso está errado, né? E o judiciário, o que ele fez? Deu a procedência no inventário. Quem descobriu o grande erro do judiciário foi o cartório. Então o cartório, gente, apesar de muitas reclamações de muitas pessoas, muitos operadores do direito,
Eu entendo sim que o cartório não pode jamais perder a autonomia de falar não para uma decisão judicial. Não pode e tem essa autonomia. Não pode perder essa autonomia e tem. O cartório fala não. Fala não para registro de formal de partilha que tem erros absurdos que o judiciário errou. O cartório fala não para uma carta de adjudicação que tem erros também. Então a parte não consegue registrar a carta de adjudicação. O cartório fala não para uma carta de arrematação de alguém que adquiriu um imóvel de um leilão judicial ou extrajudicial. É muito comum o cartório de imóveis falar não, negar o pedido de registro. Então muitas vezes a grande saída que nós temos, a carta na manga, a estratégia que nós temos para ajudar nosso cliente é a ação de uso capião. Talvez a ação de uso capião seja de fato, a ação ou o procedimento seja de fato a forma mais simples e prática para resolver uma situação. Precisamos lembrar então que o uso capião é um instituto antigo lá do direito romano, porém o uso capião ele tem como objetivo regularizar imóveis e regularizar bens móveis também. Esse é o objetivo do uso capião. Regularizar a propriedade com base na posse e também sanar vícios registrais, hein, gente? Ô, Cláudia, sanar vícios registrais, hein? Na graduação, quando aprendemos algo sobre o uso capião, nós só aprendemos que é antigo e é do direito romano. E que é demorado, não é isso, Cláudia? E que é demorado. Mas aqui é pós, a gente precisa estudar a prática, a vida como ela é. Então nós temos, olha lá, a Cláudia concordou, né? Na graduação nós aprendemos que é antigo e é demorado. Mas não, o uso capião não pode ser tratado assim. O uso capião é um instituto que deve ser usado para regularizar imóveis e sanar vícios registrais. Essa segunda palavrinha que o professor falou é muito importante. Porque o uso capião não é só para regularizar imóveis, mas para sanar vícios registrais, vícios do direito registral, vícios do cartório de imóveis. É muito comum no Brasil, o Brasil é muito grande, você sabe o que eu estou falando. O Brasil que teve o início no direito registral, né, quem tomava conta dos imóveis, dos arquivos imobiliários era a Igreja Católica, lá no início. Então nós temos falhas absurdas, nós temos muitas certidões paroquiais ainda, áreas paroquiais, que são áreas da Igreja Católica. Nós temos também ainda muitas áreas no Brasil, em São Paulo eu estou falando, hein, gente? São Paulo, município de São Paulo, outros municípios, outros estados, Tocantins é um exemplo disso, Mato Grosso do Sul, áreas, a região sul também. Nós temos muitas áreas no Brasil, imóveis no Brasil, que não tem registro em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O proprietário não consegue regularizar porque o imóvel dele de fato não tem registro. Não tem anotação no cartório, não tem anotação em lugar nenhum. Isso é muito comum, hein, gente? É muito comum. Professor, como que eu faço para ajudar um cliente que de fato não tem registro? O imóvel que ele mora, que ele reside, que ele tem comércio, não tem registro em lugar nenhum. Eu já procurei em 5, 6 cartórios, um empurra para o outro e fato que não tem registro em lugar nenhum. Qual que é o único meio de eu regularizar esse imóvel, professor Júlio? Eu, advogada, eu, operadora do direito. Eu, advogado. O único meio talvez seja você utilizar, sim, o Instituto Uso Capião. Porque o uso capião, nós precisamos lembrar, que é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Nós temos, então, uma forma originária e uma forma derivada de adquirir propriedade no Brasil. A forma originária de adquirir propriedade no Brasil é o uso capião. Existem outras, mas o uso capião, objeto da nossa aula, uma das formas originárias mais importantes e mais usadas no Brasil. A forma derivada é o que nós aprendemos nas aulas, antes do intervalo, nos contratos imobiliários. Eu adquiro um imóvel de forma derivada através dos contratos imobiliários, seja um instrumento público ou um instrumento particular. Contrato preliminar para fechar negócio. Compra e venda, pagamento à vista. Acima de 30 salários mínimos, o Código Civil obriga a fazer escritura pública para que eu consiga fazer o registro no cartório de imóveis. Existe ainda o compromisso de compra e venda. Estou comprando um imóvel parcelado, mais palpável, ele existe, já tem habites, já posso morar, pode ser novo, pode ser usado. Existe o compromisso, que é o contrato que deve ser utilizado na compra e venda de imóveis na planta. Existem as cessões, entre elas as mais famosas, cessão de direitos possessórios,
que é a compra correta de um imóvel irregular, cessão de direitos possessórios e afins, esse é o contrato correto. Existe a cessão de direitos hereditários, que deve ser feita com a anuência de todos os herdeiros e por escritura pública, ou eu compro de todos os herdeiros, ou eu tenho a anuência de todos os herdeiros, ou eu fujo desse contrato. Existe uma criação recente, doutrinária e jurisprudencial, que é a cessão de direitos e obrigações, usada por muitos cartórios também. Então olha quantos contratos imobiliários eu tenho. Tipicamente imobiliários, sem contar os contratos em espécies lá do direito civil, como comodato, permuta, que nós usamos também no direito imobiliário e no direito registral. Então nós temos de fato aí vários contratos para usar como justo título nas ações de uso capião. Professor, então qual que é a finalidade do uso capião? Sim, a finalidade do uso capião é sanar vícios registrais e regularizar imóveis. E aí vem a primeira situação. Professor, quantos procedimentos de uso capião nós temos? E muitos advogados, muitos defensores públicos, procuradores, muitos magistrados fazem confusão. Procedimento não é modalidades, teses de uso capião. Procedimentos são ferramentas para que eu possa usar uma das teses, eu vou pincelar uma das teses de uso capião e vou utilizar, sim, o procedimento mais adequado para ajudar o meu cliente. Quantos procedimentos nós temos no direito brasileiro de uso capião? Ah, professor, temos uns 30. Não. Procedimento não pode ser confundido. Você que está comigo numa pós-graduação, você que é estudioso, jamais pode ser confundido procedimento com modalidades ou teses. Procedimentos de uso capião nós temos três. Judicial, ação de uso capião, medida judicial de uso capião, respeitando o artigo 319 do Código de Processo Civil, respeitando o artigo 320 do Código de Processo Civil, que são os documentos que provam a posse mansa e pacífica com ônus domini. Petição inicial que deve ser feita com muito cuidado em relação aos fatos para provar os requisitos do uso capião, posse, mansa e pacífica, ânimos domini, fundamento apontando uma das espécies de uso capião, das 36 espécies que nós temos, os pedidos que a ação seja procedente para que seja aberta uma nova matrícula, ou caso não seja o entendimento do cartório, que seja feito o registro da sentença de uso capião, dando efetividade a uma sentença declaratória. A ação de uso capião é uma ação declaratória. Não tem réu. É muito feio esses modelos de Google. O judiciário faz confusão. Não existe isso, gente. Uma ação declaratória que eu vou falar réu. Uso capião você não faz em face de ninguém. Uso capião é que nem ação de mudança de nome, ação de indicação em estudo público. Você vai fazer contra quem? Contra sua mãe? Contra seu pai? Não é contra ninguém. É uma ação declaratória. Eu quero que a justiça, o poder judiciário, declare os meus direitos. Posse, mansa e pacífica, com ânimos domini, e que me entregue a propriedade com essa decisão judicial. É claro que nós temos requisitos importantes no uso capião, como citar os confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos. Em alguns estados nós temos que citar o vizinho da frente, a chamada citação frontal. Citar o último proprietário é regra. Citar o último proprietário ou os herdeiros do último proprietário que conste na matrícula do imóvel é uma regra sobre pena de nulidade. Pedir a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos, em alguns casos, em alguns estados, os vizinhos da frente. Pedir a citação do último proprietário conforme matrícula, documento atualizado do imóvel. Isso é obrigatório. A manifestação do Ministério Público, das fazendas, da União, do Estado, do município, isso é obrigatório também, sob pena de nulidade. A ação de uso capião é uma exordial, é uma peça inaugural, requisito de existência e validade, mas é uma ação declaratória. É uma ação que merece uma atenção especial, porque existe sim muitos colegas operadores do direito peticionando errado, incluindo o réu em face. É um réu de mentirinha, é um réu que vai constar só lá no pedido, que não é um réu. É um requisito que eu tenho que citar o último proprietário. Então, uma ação que muitas vezes é mal feita. Vejo muitas ações de uso capião também, onde o advogado ele tem uma insegurança tão grande, o advogado, o defensor público, o procurador, ele tem uma insegurança tão grande em relação ao fundamento do uso capião, que ele inclui assim, a ação de uso capião conforme Código Civil. Está errado. Porque não é conforme Código Civil. O Código Civil tem várias espécies de uso capião, várias modalidades de uso capião.
Nós temos modalidades tipificadas dentro do código, tipificadas em leis próprias, como o caso do uso capião indígena, lá da lei 6.001 de 73, artigo 33. Então nós temos uso capiões com fundamento em leis próprias, uso capiões previstos na Constituição Federal, uso capião previsto no Código Civil. Então nós temos os chamados usos capiões típicos e atípicos. Típicos porque são previstos em lei, em artigo. Atípicos porque são criações doutrinárias jurisprudenciais. Não tem lei, não tem artigo, mas existe. Mas eu não posso fazer um uso capião genérico. Uso capião conforme o Código Civil, não. Você tem a obrigação, como advogado, de apontar o uso capião que você está fazendo. Uso capião constitucional, urbana. Uso capião constitucional, rural. Uso capião ordinário. Uso capião extraordinário. Uso capião indígena. Apontar o uso capião como o nome da peça, sem medo de ser feliz, e usar o fundamento. Isso é o correto. Não fazer o que muito colega faz, operador de direito, hein? Usa o uso capião de forma genérica pela insegurança que tem em relação a tantas espécies. Está errado, hein? Oriento também no seu uso capião fundamentar muito bem os requisitos como posse, mansa e pacífica, animus domini, súmula 237 do Supremo. A súmula 237 do Supremo esclarece que o uso capião poderá ser utilizado como matéria de defesa. Oriento utilizar também, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, a posse é um direito exclusivo, autônomo em relação a outros direitos. Então, muita atenção em relação a isso. Muito importante ficar atento em relação a isso. Vários erros são cometidos na petição inicial de uso capião. Erros no endereçamento, nós temos o fórum, ou melhor, o fórum não, a vara, o cartório especializado, né? Muitos estados nós temos a vara de registros públicos, que é a vara especializada. Quando não tem a vara especializada, é na vara civil. Lembrando que a competência é do fórum próximo ao imóvel, né? Então cuidado com isso. Quando tem vara específica, especializada, é para lá que nós vamos distribuir. Quando não temos, aí a vara civil. Cuidado com a qualificação. Na ação de uso capião, se o autor ou a autora é casada, precisa aparecer sim na qualificação. Se não aparecer, precisa ter carta de anuência. Cuidado com esse réu que não existe. Muitos modelos do Google colocam réu em face, CD, contra. O uso capião não é contra ninguém. Os fatos, os fundamentos, de forma muito leve. Uma peça de uso capião não deve ultrapassar de 12 laudas, 10 laudas. Nós temos até um projeto que chama Projeto Peticionamento 10, PET 10. A petição inicial, a contestação, a sentença, os recursos não devem ultrapassar de 10 laudas. E é muito comum, né, o advogado escrever 20, 30 páginas, bobagem isso. Claro que tem exceções, tem casos que nós vamos escrever mais, realmente, existe a necessidade, mas em muitas situações não. Cuidado com os fundamentos, aponte então em relação ao fundamento do uso capião, o artigo específico, a lei específica, o uso capião específico que você está usando. Cuidado também, gente, com o valor da causa. O valor da causa corresponde ao valor do imóvel, valor venal, valor de referência, seja do IPTU, ITR. Não existe uso capião de valor de R$1.000, um salário mínimo, a não ser quando não existe essa informação. Aí não tem jeito, você vai usar um valor de alçada. Em relação ao pedido, hein? Tem que pedir perícia para fazer a topografia, o georreferencial, o memorial descritivo, planta. Tem que pedir também que seja feita uma abertura de uma nova matrícula em caso, né, caso o cartório não entenda que seja feito o registro da sentença na matrícula do imóvel. Uso capião é sem ônus, conta a história dali para frente. Então, se a matrícula tem vários gravames, penhoras, isso vai ser desconsiderado, porque é uma forma originária de adquirir propriedade. Não esqueça também de pedir, em alguns casos, inspeção judicial do juiz. Pedir também, caso você entenda que a sua prova documental ela é fraca, frágil, do seu cliente, peça audiência de instrução e julgamento, para que sejam apresentadas as provas orais e provar a posse e outros requisitos do uso capião. Documentos, quais são as provas do uso capião? Eu uso todas as provas que comprovam a posse mansa, pacífica, como certidão e distribuições cíveis, a própria certidão de propriedade, a planta e mineral descritivo, contas de consumo, contas água, luz, telefone, fotos, declarações, atas notariais. Tudo isso eu consigo usufruir para provar a posse mansa e pacífica e com animus domini do meu cliente. Então cuidado, hein? O procedimento de uso capião, apesar de não ser um procedimento especial, nós temos aí várias regras
várias situações que merecem sim uma análise cuidadosa, para que não erramos, né, a nossa petição inicial, para que de fato nossa petição inicial não tenha várias emendas. Cuidado também para não juntar documentos que não sejam legíveis, documentos de ponta cabeça, documentos que não provam nada. Cuidado com isso, hein? Não é a quantidade dos documentos, mas a qualidade. Qualidade, sim, para provar os requisitos exigidos do usucapião. A função social da propriedade, o princípio da função social da propriedade se tornou um princípio importante para que possamos usar dentro da ação do usucapião. Não só o princípio da função social da propriedade, mas também com a posse exclusiva, direito de moradia. Muitos cartórios questionam muito a falta de detalhamento do imóvel. Então, na sua peça, como o processo hoje, na maioria das vezes ele é digital, por que não usar imagens do imóvel? Imagens do imóvel, claro. Pontos importantes aqui. Então, nós temos 3 procedimentos de usucapião, tá? Procedimento judicial, segundo procedimento extrajudicial, cartório, regulamentado pelo Código de Processo Civil, regulamentado também pela Lei 6.015, artigo 216A, e regulamentado pelo Provimento 65, hein? Você que é advogado ou advogada, se você vai fazer um usucapião extrajudicial e está pensando em fazer, não deixe de ler o Provimento 65. E nós temos o usucapião também administrativo. Alguns colegas que não são da área confundem o usucapião administrativo com extrajudicial, achando que é a mesma coisa. Não é não, hein? O usucapião extrajudicial é aquele usucapião regulamentado pelo Provimento 65, feito no cartório de imóveis, com a ajuda do tabelião que vai lavrar a escritura pública de usucapião, mas vale a pena lembrar que esse usucapião não é requisito obrigatório para usar o usucapião judicial, tá? Eu não sou obrigado a passar no cartório, tentar fazer o usucapião extrajudicial para depois tentar fazer o judicial, é facultativo. Eu uso o cartório se eu quiser, se a situação permite. Quem vai analisar isso é o advogado, hein? O advogado. Muitos colegas advogados não têm o conhecimento, a certeza que vai dar certo no cartório e ficam tentando fazer no cartório, perdendo tempo, 1 ano, 6 meses. Vai gerar prejuízos ao cliente, vence todas as certidões, cuidado. Em muitas situações, infelizmente, não dá para fazer no cartório. Tem que ser judicial mesmo. E aí vem da leitura do advogado, da análise do advogado, da advogada. O usucapião administrativo e extrajudicial não é a mesma coisa, hein? Extrajudicial é no cartório, delegação do Tribunal de Justiça, Provimento 65. O usucapião administrativo, nós temos outras regras importantes que se adequam ao REURB. É uma regularização própria, tá bom? Não é a mesma coisa. O professor ensina isso no curso de usucapião avançado, e nós trabalhamos aí as peças, né, de forma muito prática. Nós fazemos esses exercícios, e é isso que eu trago nessa aula para você também, com muito carinho, aproveitando o que é dado no curso também, tá? Para que você possa entender de verdade o usucapião e não induzir o seu cliente a erro. Muitos colegas, usucapião extrajudicial, vou levar para o cartório. E não é assim, gente. Percebeu que a situação é confusa, que envolve direitos hereditários, que não tem documentos de posse, que a história é mal contada, que é imóvel público. Judicial, tá? O extrajudicial tem que ser uma situação muito limpa, muito bonita, muito fácil de compreender. Praticamente uma doação. Isso eu estou falando nas regiões que aceitam fazer esse usucapião, hein? Porque nós temos ainda muitas regiões, muitos cartorários que ainda são conservadores e não fazem esse usucapião no Brasil. Melhorou muito com o Provimento 65, mas nós temos ainda essa dificuldade, é uma realidade. E o advogado que não tem esse conhecimento, essa percepção, não faz essa pesquisa, essa análise, ele faz o seu cliente bater cabeça, perder 6 meses. Aí o cartório fala, não deu registro, mas o dossiê está pronto. Não existe isso, né, gente? Perdeu 6 meses, tá? E nós sabemos que o usucapião distribuído, ele já gera uma segurança. Porque um usucapião distribuído, dependendo da situação, se é briga de herdeiros, herança, se é briga, né, de posseiros, ele distribuído, ele pode ser usado como matéria de defesa nas ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, porque nós temos a súmula 237 do Supremo que diz que o usucapião poderá ser arguido como matéria de defesa, tá? Então, ponto importante aqui da nossa aula.